há necessidade de confiar no professor que vos fala. Veja, você pode falar o que você quiser, eu também posso falar o que eu quero, mas quando a gente tem compromisso com o que é, com as pesquisas reais, originais, vamos seguir o que é. Quais são os primeiros impérios do mundo então? Escreva aí: Nimrod, império da Mesopotâmia, que envolve Acádia e Suméria. E ao mesmo tempo, depois de cananeus e filisteus, que estavam na hoje Palestina e Israel, ao mesmo tempo, em paralelo, o império daquilo que a gente chama de Antigo Egito. E é sobre ele que nós vamos nos debruçar. Mas, deixa eu dizer mais umas palavras. Como esse império foi breve, mas forte juntamente com o Sumério, e como já abordamos o império da Suméria, agora a gente vai para além de Jerusalém, no sul do Oriente, já que estávamos no norte, no Império Egípcio, o Antigo Egito. E pasmem, eu falei ontem que as idades dos metais se dividem em 3. E todas as idades se dividem em 7. É incrível, né? 7, 3, 3, 7, 7, 3, 3, 7. Que é esse quadrinho aqui. Grande símbolo para nós. E hoje nós podemos dizer que o Egito também é dividido em delta. Escreva aí: Antigo Egito, Egito ou Médio Egito e Novo Egito. Vamos começar pelo Império do Antigo Egito. Ora, o mundo começou na África, como revelamos no grau 63. Começou no Egito, na Etiópia, Somália, Sudão. Enquanto o Império Sumério, no norte, tinha os 2 rios do Jardim do Éden. Quais eram os rios? O Império do Egito tinha o rio Nilo. Vê a importância das águas. Um império acima, um império abaixo. Acima, a própria palavra Mesopotâmia significa entre 2 rios. E abaixo, um rio importante. Então, olha que incrível. Tem que ter música agora. Escreva aí: Delta Rios. Escreva aí: Delta Rios. Quem é que determinou no meu vídeo exatidão da criação? Esse grau esplêndido de elastificação da consciência chamado exatidão da criação. Quem é que colocou o rio ali? Deus. Por isso que eu digo, Deus não interfere porque já interferiu. Ele fez tudo perfeito. E agora ele coloca o Nilo aqui embaixo. Olha só. Delta Rios. Pelo amor de Deus. Mesopotâmia, até o nome significa entre 2 rios. E o Egito aqui. Quer dizer, onde é que as pessoas se estabeleceram? Onde Deus quis. Ah, mas foi Deus então que invadiu a consciência delas? Não. Se Deus interferisse, Deus não podia ser juiz. Você já viu o juiz interferir e depois julgar? O juiz só pode ser juiz se ele não interfere. Juiz não interfere. Se interfere, não é juiz. Certo? E imagina, ele não precisa interferir, ele colocou os rios. Delta Rios determinou tudo. Que coisa linda. A Mesopotâmia se desenvolveu 3.500 anos antes de Cristo. O Antigo Egito em 3.200. Sob o comando do primeiro faraó Narmer. Os egípcios chamavam sua terra de Kemet, que significa terra produtiva, terra negra, terra cheia de humus.
Chamavam também de Desheret, que significa terra vermelha. Também chamavam de terra dos deuses. Mas a Bíblia chama em hebraico de Mizraim, que significa o Egito dual. Escreva aí, os hebreus chamavam o Egito, até hoje chamam de Mizraim, que significa o Egito em duas faces. O Egito dividido em dois. Mas a atual palavra Egito deriva do grego, que tem uma pronúncia chamada Aiguptus, que vem do termo egípcio Retkapta, significando a mansão da alma de Ptah. No Alcorão, para o Islã, o Egito é chamado de Misr, parecida com Mizraim do hebraico. Sistema político e religioso egípcio. Enquanto o outro império do norte adorava 3 deuses principais, quais eram os 3 deuses que nós aprendemos ontem? O Egito fazia o mesmo, e isso sem saber do que acontecia na Suméria. Sem plagiar. Assim como no centro, os cananeus e os filisteus também adoravam 3 deuses, quem lembra? Mas quem é que determinou isso? O que eu vou fazer aqui é muito profundo, viu? Presta atenção. Tigre, Eufrates, água. Nilo, água. Essa é a interferência de Deus. Acabei de falar. Mas quando você olha para cima, aqui é a terra. Quando olha para cima, o que você vê? Sol, lua e estrelas. Estrelas não tem diferença de planetas. Nós estamos falando em 3000 a.C. A astrologia aqui não tem diferença não. Então, estrelas. Certo? Estrelas. Qual que é a visão de quem está de baixo? Eu sou um índio, eu sou um homem, eu sou de civilização nenhuma, cultura nenhuma, nasci. O que acontece comigo? Olho para cima, o sol é vida. Olho para a lua. A lua é quem me guia à noite, quem me conduz. É a única aparição extraterráquea que eu vejo. E as estrelas? 3 aparições, percebe? Então veja, o homem na busca por Deus vai adorar o sol, vai adorar a lua e vai adorar as estrelas. Você olha, está lá, e aí você vai fazer o quê? Você vai morar perto do rio, a civilização nasce perto do rio, e adora o sol e adora a lua. Aí se eu colocar um sol e uma lua aqui atrás, é maçonaria. É uma coisa óbvia. O faraó era o topo da pirâmide social. Aliás, esqueci de falar, né? É um hexagrama, porque delta rios embaixo, delta astros em cima, e assim Deus interferiu. O faraó era o topo da pirâmide social, dono de todas as terras, enquanto vivo. Ele era tido como uma personificação do deus Horus, enquanto que seu antecessor falecido era associado a Osíris. Mesmo que eles não tivessem parentesco, mesmo que não fosse filho, não tivesse o mesmo DNA, era tido assim, religiosamente, misticamente falando. Entendeu? Então vê. Pai de Horus, Osíris. E a partir da 5ª dinastia, os reis apresentam-se também como filhos de Ra, o deus Sol. Acabei de falar por que as pessoas adoram o Sol. Aí vem lá um legalista judeu, cristão, com a Bíblia na mão, julgar eles e dizer o quê? Onde já se viu adorar um astro? Eu adoro o criador do astro.
Falou o homem cheio de ego cego, dominado pela sexta. Se você estivesse lá, você seria pagão igual. Vê, a palavra egípcia faraó vem de Perá, que significa casa grande. Debaixo do faraó e sua família, na pirâmide social, no arquétipo, na pirâmide de Maslow deles, encontrava-se o grupo dos saias brancas. Escreva aí, saiote branco, a classe dominante. Depois vinham os sacerdotes, que eram os conselheiros dos faraó. E pasmem, os sacerdotes no Império Egípcio já usufruíam da isenção de impostos. Olha que coisa. Os templos não pagavam, as propriedades dos sacerdotes doadas pelo rei não pagavam impostos. Depois dos sacerdotes na pirâmide social, vem os comerciantes e, por fim, a classe escrava dominada, que primeiro incluía os soldados, depois os pobres e os escravos mesmo. Nada muito diferente do que vivemos hoje. Então imagina que os hebreus, quando ficaram lá, já vou falar, eles estavam no final do tacho, na base da pirâmide social deles. Você entende? Apenas os dominantes, os sacerdotes e o faraó podiam usar roupas diferentes de pele de animal para destaque social, uma sandália diferente, um sapato diferente, uma roupa de pele, joias. Eles eram diferentes no andar, no falar, no vestir. Quem? A elite religiosa e a elite social com a família do faraó, a dinastia. No mesmo tempo que a Suméria, o Egito desenvolveu uma escrita ainda mais evoluída, 3.200 a.C. Os hieróglifos egípcios, a escrita hierática e também o demótico só foram substituídos pelo alfabeto copta. Veja que a linguagem, como eu falei no grau 99, egípcia foi evoluindo até chegar no copta. Como falamos no grau 99, o egípcio antigo tinha 25 consoantes, assim como outras línguas afroasiáticas. Inicialmente havia apenas 3 vogais longas e 3 vogais curtas, o que a gente vai chamar aqui no hexagrama fonético, que mais tarde evoluiu para 9. A escrita hieroglífica era composta de cerca de 500 símbolos. Escreviam em pedras, papiros e placas de madeira. Assim como a Suméria, cada cidade possuía seu deus padroeiro, assim como um específico animal sagrado que a ele era consagrado. Então veja, como está intrínseco dentro do ser humano a ideia de vou montar a minha civilização aqui para a subsistência do lado do rio, vou buscar divindades que eu vejo para adorar, vou dizer que esses planetas, essas estrelas são padroeiros de cada civilização, para que eu possa pedir e agradecer. Está vendo? É muito óbvia, risível, infantil a religião humana. Revelare. Os deuses eram ordenados e hierarquizados em grupos, pasmem. Escreve aí, de 3 delta tríades, 9 enéades e 8 ogdóades. Destes pode citar o delta X, ou delta vezes delta, de Heliópolis. Você sabia que em Heliópolis eram 9 deuses? 3 vezes 3. Assim como as 9 vogais. 8 deuses de Hermópolis. 3 deuses de Mênfis. 3 deuses de Tebas. 3 deuses de Elefantinas. Quem entendeu? Então eram delta deuses em cada uma dessas cidades. Em Heliópolis, que é o centro do sol, da adoração solar, 9 deuses. 3 vezes 3, pirâmide completa. Quem inspirou os egípcios para que entendessem afinal que os pela sua consciência, porque a sua consciência é a sua Bíblia. Os seres humanos eram compostos por 5 partes. Olha que incrível.
corpo, sombra, alma, força vital e nome. Veja aqui, alma é Bá, todo mundo escrevendo aí, Bá, para gaúcho fica fácil, né? Todo mundo escrevendo K, força vital é K, é o espírito. Por que isso é importante? Olha só. Eles estavam muito próximos da tricotomia delta, corpo, alma e espírito. O coração para eles, ao invés do cérebro, era considerado a sede de todos os pensamentos e emoções. Mas isso não é o Egito, né? Toda pessoa achava, olha só a ignorância humana, né? Que a gente pensa aqui. Acelera aqui, dói aqui, palpita aqui, eu penso aqui. E a ignorância olhava para cima, isso aqui é feito de latão, o universo é um domo. E olha a ignorância, olhava para cima e dizia, o sol é Deus, a lua é Deus. É o homem, tal como Deus fez, buscando a verdade. Provando que a medicina deles era avançada, mas não ao ponto de entender o que hoje nós entendemos. Na visão deles, toda a matéria morta almejava voltar a seu Ka e Ba. Escreva aí de novo, Ka e Ba. De modo a se tornar um Anki. Se você assistiu o grau sobre a Índia, que se não me engano é o grau 64 ou 65, você deve estar lembrando de alguma coisa muito similar a isso aqui. Quem lembra? Olha que interessante, mudam os termos, muda a linguagem, mas a essência é a mesma. Para isso acontecer, deveria ser julgado no tribunal de Osíris. Como é que eu vou voltar ao meu Ka e o meu Ba? Eu só vou voltar ao meu Ka e o meu Ba quando eu passar pelo tribunal de Osíris, onde o meu coração será pesado, pelo amor de Deus. Eu vou ter que gritar. Pasmem, revelare. Segundo eles, se passassem na matemática de Deus, de Osíris, olha aí, então poderiam continuar vivos espiritualmente, só o espírito sem carne, desencarnados. Mas se fossem negativos na balança de Osíris, então o monstro os devoraria. Pasmem novamente, pois esse monstro, que é o diabo deles, é feito da mistura de 3 animais: delta, o leão, o crocodilo e o hipopótamo. Pura metáfora para a reologramação, inferno e para a inexistência eterna, usando animais da sua fauna. São os animais que eu vejo e eu quero representar um ser terrível. E dizer, olha, se você não for do bem, você está entendendo? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Eu não sei o que dizer. Assim como Gilgamesh na Suméria procurou a imortalidade pelos países, os faraós e os nobres mumificaram seus corpos a fim de preservá-los juntamente com o espólio para usarem na ressurreição. Para você ter uma ideia, os corpos ficavam com essências, aromas. Passava lá aloé, canela, por 70 ou 72 dias. Olha que incrível. Para mumificação. Os animais, como os gatos, cabras, que tinham relação com os deuses, também eram mumificados. Ciência egípcia. Os antigos egípcios sabiam fabricar objetos de vidro com grande habilidade. Você sabia? 3.000 antes de Cristo. E eles já fabricavam vidro.
Os médicos egípcios foram renomados no Oriente por suas habilidades curativas, como por exemplo, o famoso Imhotep. Quem já assistiu o filme O Físico? O Imhotep. Os egípcios foram os primeiros a afirmar que as doenças têm causas naturais e também os primeiros a criar uma farmacopeia. Primeira farmácia do mundo, o demônio Farmacon, da farmacinha, as drogarias, foram eles. E amputavam membros doentes. Eles já faziam um navio de 23 metros. Possuíam um sistema numeral totalmente desenvolvido, onde sabiam realizar as 4 operações matemáticas. Quem já colou o grau, se eu não me engano, agora é 98, que eu coloquei junto com os vocabulários e alfabetos, que é a questão da formação dos números. Veja, os 4 nomes, as 4 letras do nome de Deus, o tetragrama: somar, multiplicar, delta para cima, dividir, subtrair, delta para baixo. Eles faziam, além das operações matemáticas básicas, frações, volumes de caixas e pirâmides, além de uma geometria extremamente evoluída. Se você assistiu vários documentários que existem sobre isso, como por exemplo, sempre indico, com limitação, repito, Os Deuses Eram Astronautas, nós vemos ali a incidência solar, a temperatura, o ar-condicionado natural e o reflexo do sol. Gente, nós estamos falando de 50, 70, 100 metros. Eles conseguiam, sem espelhos como hoje nós temos, sem a tecnologia que nós temos, refletir a luz do sol 100 metros lá na câmara do submundo da pirâmide, a câmara inferior. Quem já viu? Revelaria. Assim como a Suméria, também o Egito em paralelo construía pirâmides para os mortos ou para os deuses, como são as grandes pirâmides de Gizé e os templos em Tebas ou Tebas. E todos devem assistir aos salmos originais de 66 ao 69, que eu falo sobre os extraterrestres. Quem são eles? Vá lá ver. Nós falamos também dos maias. De onde veio a inspiração dos maias? Você está vendo? Se eles tinham embarcação de 23 metros, 3.000 a.C., não faz sentido agora a história dos maias? Vocês estão entendendo? Eles, como revelamos no grau 133 da Universidade X, conheciam a proporção áurea. Pelo amor de Deus. Sabe o que mais que os egípcios conheciam? Os fractais. Só quem assistiu aqui o grau 133 para entender o que eu estou falando. Eu estou falando de geometria sagrada. Eles conheciam a proporção áurea. Olha isso aqui. Olha a minha orelha. Olha a onda do mar. Só quem assistiu lá para entender. Proporção áurea. Eles combinavam o uso de cordas com nós, com um senso intuitivo de proporção e harmonia. Vê, Pitágoras é muito famoso, é ou não é? Pitágoras, cadê professoras, professores? Pitágoras, alunos. E se eu disser para vocês que mais uma vez na história temos uma grande mentira? Pois é, a sequência de Fibonacci. Olha, foi muito bom você levantar essa questão, porque Fibonacci se baseou no quê? Nos egípcios. E eu estou falando de Pitágoras. Pitágoras plagiou quem? Os estudos egípcios, que já sabiam todas as fórmulas, proporções e cálculos matemáticos, dos quais a Grécia levou a fama depois. Você está entendendo? No calendário egípcio, o primeiro dia do ano é o primeiro dia das cheias, com 365 dias, calendário solar dividido em 2 meses de 30 dias, dias de 24 horas,
mas as horas variavam de acordo com as estações agrícolas. Então para eles não tinha mês de 28 dias, nem de 31, é 30 dias. E variavam de acordo com as estações. Olha só que incrível. O ano para eles não era dividido em 4, era dividido em 3. Nós temos 4 estações, mas eles dividiam de acordo com a agricultura, que é o ponto de vista prático, da produção. Vê, número 1. Primeira estação, inundações de julho a outubro. Segunda estação, plantio de novembro a fevereiro. Terceira estação, a colheita de março a junho. Além disso, também é delta, possuíam mapas astrais e astrológicos com grande precisão. São os pais do ocultismo, do esoterismo e de todo o conhecimento sobre contato com as emanações plurais e duais do Criador, como você, com sua sapiência, tenho certeza, prestou atenção na descrição, no título e na capa desse vídeo, dessa videoaula. São os inventores do primitivo papel, o papiro, antes de ser pergaminho, antes de papel, papiro, planta aquática, dos primeiros princípios de alquimia. Eu cheguei a comprar e plantar papiro para poder entender. Vocês sabiam? Além de como a Suméria já tinha também a sua serpente, o Egito tinha a sua própria serpente da evolução humana, todos escrevendo aí, Ouroboros. A entonação não importa, alguém vai dizer Ouroboros, prefiro Ouroboros. Agora, Ouroboros é a serpente dual do Egito. Nós falamos ontem da serpente dual da Suméria, que incrível. Das catedrais católicas, nos vitrais, como já mostrei para vocês. Qual é a relação? Eles da Fênix. Quando eu tinha 7 anos, eu me formei na AMORC, em Curitiba. Escola egípcia, sabia? Deixa eu te falar uma coisa. Uma coisa que você tem que entender. 3 grandes símbolos egípcios, delta, que você conhece, estão presentes até hoje. Fênix, a serpente Ouroboros e o olho de Horus, que nós vamos falar só no final. Revelare. A serpente é o número 8. Escreva aí, todos colocando 8 no chat agora. Do símbolo do infinito que falamos no grau 125 sobre música, as oitavas, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. As oitavas do ciclo infinito, das 7 formas geométricas, das 7 notas musicais, das 7 cores do arco-íris. É de origem egípcia, as 2 serpentes da árvore do jardim do Éden, Cabala para os hebreus, e a fênix da imortalidade, do renascimento, que leva até um elefante nas suas asas. É a serpente do infinito, do ciclo da eternidade. É revelação encontrada pela busca das consciências egípcias. Até na sinuca ali tem um aluno que colocou a bola 8 da sinuca, meu vídeo Snooker e Cabala. Veja, 7 bolas e a divisão que se faz em seguida é através da bola preta, a bola 8. Essa ideia do 8, por que o 8 é assim? É a serpente alada, as 2 serpentes. A serpente que introduziu o homem no mal, colocada por Deus no jardim do Éden, não evitada, não houve proteção, para introduzi-lo na consciência, e a serpente levantar no deserto, que já vamos falar, que tira o homem da dualidade, que faz o homem vencer a dualidade. Jesus Cristo. Os deuses egípcios, para começar, os deuses se dividiam também em delta. Nós já falamos aqui das tríades, nós já falamos do delta de Mênfis, nós já falamos dos 9 deuses de Heliópolis, mas agora, nós vamos falar sobre a forma, a morfologia, a construção desses deuses, a arte.
Veja, eles eram, número 1, antropomorfos, isto é, com aparência humana. 2, zoomórficos, com aparência animal. E 3, antroposomorfismo. Aqui eu mudei o sufixo. Antroposomorfismo, que é a aparência mista, imiscuindo aparência animal com aparência humana. Então, 3 tipos. E cada divindade representava uma virtude, um sentimento. Vê, inveja, Deus. Ódio, Deus. Exatamente como ensinam os deuses egípcios. Geb, terra, e Nut, o céu. Sempre, veja, terra e céu, terra e céu. A ligação cósmica, micro, macro. A ligação positivo, negativo, yin e yang. É inevitável, o homem vê, está buscando a verdade e chega a essa conclusão. Todas as civilizações em todos os tempos. Da união entre Geb e Nut nasceram os seus 4 filhos, Osíris, Ísis, Sete e Néftis, e todos ao mesmo tempo. Mas todos os deuses se resumem numa trindade. Nós vimos ontem os principais deuses de Nimrod, os principais deuses mesopotâmicos, os principais deuses sumérios, os principais deuses acádios, todos delta. E se eu disser para vocês que nós temos o pai de tudo, Nimrod, Semiramis e Tammuz, o primeiro delta, o pai e o filho, o pai, a esposa e o filho. Como a igreja católica, Deus o Pai, Deus o Filho e a rainha dos céus, Maria. Por essa necessidade que o homem tem de preencher essa lacuna. Você está entendendo? Essa necessidade. Então vê, qual é o delta, a pirâmide religiosa do Egito? Ísis, escreva aí, Osíris e Ra. Amon, que era um deus no antigo Egito, representando os ventos, e o filho Khonsu, que representava a lua, sempre alguém representando a lua. Mais tarde passou a ser o deus Ra, ou Amon-Ra, o deus do sol, o criador. Então, ao invés de ser Amon, agora ele é Amon-Ra. Mat era a mãe do deus Ra, que representa a balança, a verdade e a justiça, que eu falei agora há pouco, sobre o grande julgamento. Grande Revelare. Está preparado aí? Eu acabei de dizer para vocês sobre o Ka e o Ba. É lindo ou não é? Sobre o monstro, crocodilo, leão e hipopótamo, que vai destruir você se você não tiver matemática de Deus. Agora escuta isso aqui. Grande Revelare. Música. Segundo a crença egípcia, quem morresse tendo algo para acertar ainda, teria que ir ao submundo. E detalhe, não é muito. Se for muito, vai para a inexistência. É a deusa que ia escolher, decidir se você merece uma chance no submundo. Uma repescagem, uma recuperação. Uma segunda chance, uma segunda instância. Se você tivesse alguma coisa para acertar, ela escolhia, você tinha uma chance de ir para o submundo e a sua alma deveria passar por uma confissão negativa. E você ia confessar os seus erros a Deus Amate. E ao rever tudo que fez de errado na sua vida, Amate colocaria em uma balança. Pasmem. De um lado da balança uma pena. E do outro lado da balança o teu coração, que é a consciência. Caso o seu coração, que é Metá, Amon, casou com a deusa Mut. Já Osíris, o que aconteceu com Osíris? Veja, eu falei de um julgamento que você vai ter diante de Osíris depois da morte. E falei do julgamento que você vai ter com a deusa Mate. Da repescagem, a reologramação deles. Vê, deixa eu falar disso aqui. Vamos avançar.
A dualidade Osíris e Sete. Todos escrevendo aí Osíris e Sete. Isso aqui é Yin e Yang. Isso aqui é Sextra e Dextra. Isso aqui é a árvore da vida dual. Árvore da vida e da morte. Isso daqui é Jeová e Jesus. Quer entender? Vê. Horus era o deus dos céus. Depois de derrotar quem? Sete. Tornou-se o rei dos vivos do Egito. Anubis é o deus dos mortos. O deus do submundo dos mortos. Tote é o deus da sabedoria e da magia. Não sei se você sabia, mas magia significa sabedoria. Com quase 72 deuses, os mais importantes são esses. E se resumem em 3 divindades. Com a ideia dual de positivo e negativo, dando origem ao Cristo cósmico, agora nós vamos entender o porquê dos obeliscos, cúpulas e pirâmides. Então veja, você colocou Osíris e Sete. Osíris é a representação do Deus que venceu a vitória do bem. E Sete é a representação de Jeová, o Deus do caos. Olha que incrível. Mas mesmo sendo assim, um não aniquila o outro. Sete era reverenciado pelos egípcios, porque para eles, as punições de Sete, a maldade que Sete implicava sobre eles era importante. Tanto é que quando eles começaram a sofrer as pragas do Egito, quem é que mandou as pragas? Jeová. O que os egípcios começaram a achar? É Sete que está nos punindo. E não é que eles estavam certos. Era Sete mesmo. Vamos falar sobre obeliscos e cúpulas. O delta, obelisco, cúpula e pirâmides. O obelisco representa o órgão sexual masculino. É o positivo, que em cruzamento, linha reta, cúpula, representação do órgão sexual feminino negativo, gera a pirâmide, a energia. Como no Império Romano, que estudaremos nessa série, passaram a adorar a deusa egípcia Ísis, os obeliscos, cúpulas e pirâmides foram transportados para Roma. Motivo pelo qual, no centro do Vaticano, os maçons colocaram o obelisco em linha reta com a cúpula, assim como é na Casa Branca, assim como é na Argentina, em Londres, e em todos os países. Até aí, a assinatura do judaísmo cabalístico, que está bem no centro da sua cidade. Só tem um problema. O que o judaísmo está fazendo aí? Porque para a grande massa, e você que está me assistindo provavelmente é parte da grande massa, querendo você ou não, para a grande massa, até que você se torne um Max, né? E nunca mais seja enganado. Para a grande massa, tudo isso é diabo, Satanás, é o mal, é heresia, é paganismo. Tem que ir para a fogueira, o fogo. Tá entendendo? Quem entendeu? Porém, a liderança, a cúpula deles, não só conhece, como usa os próprios símbolos misticamente para agradecer, para pedir, para impor, para se identificar, para prosperar. Os obeliscos têm 4 lados, como uma pirâmide alta. O que é um obelisco? Vou ensinar vocês o que é um obelisco aí na cidade de vocês. Muitas praças da Bíblia. Olha aqui, o obelisco é tão simplesmente uma pirâmide alta. Por isso que tem 4 lados. Vê, o objetivo desse monumento era honrar o Deus Sol, o Amon-Ra, o Ra. Pois a pirâmide representava o Sol, a força, a energia criadora, todas as emanações do Criador, a vida, a luz. Então os obeliscos são símbolos fálicos das pirâmides. Cada vez que os egípcios conseguiam vitórias, conquistas, colocavam um obelisco. Escreva aí, obelisco é a assinatura. Revelare, é os 3 pontinhos assinados na cidade. Mas aí tem o membro de sociedade secreta que ele é filosófico, ele estuda isso.
Essa é uma pessoa que com certeza me assiste e me admira. E aprende comigo até. Mas tem aquele que é místico e materialista, que acha que isso atrai mais poder. Essas eram assinaturas do primeiro império do mundo, assim como é até hoje, mas pasmem, pelos próprios judeus, que não são mais os escravizados, mas são a cúpula escravizadora. Quem entendeu? Que incrível, né? Passaram 400 anos como escravos. Dez pragas sobre os inimigos, porque eles eram escravos. Deus interfere quando envolve? Errado. Mas agora eles são o Golias. Agora eles são o império, o reino. Eles escravizam. O que está faltando para Israel? O Deus Sete. Yahvé, Yehová, Jeová, as 10 pragas. Os egípcios então criaram uma cidade ao Deus Sol, que existe até hoje, a cidade de Heliópolis, que em hebraico é Bet-Sem, de hegemonia. Como o Egito se tornou uma província romana 30 anos antes de Cristo, 50 obeliscos do Egito foram levados a Roma. Por isso, vocês que estão me assistindo na Itália, onde vocês vão numa praça em Roma, na Itália vocês encontram obelisco. É tudo do Egito. A Igreja Católica admite que os obeliscos foram dedicados ao Deus Sol e permanecem lá pelos maçons com significado histórico e para atrair os pagãos. Vamos falar agora do grande Akhenaton. Só que eu vou falar de Akhenaton superficialmente. Aí no final, o grande finale, profundamente. Combinado? Então vamos lá. Todas as consciências que buscam a verdade original devem conhecer este faraó. A Sociedade Rosa Cruz, que é a mais evoluída de todas, que muito nos prestigia, é filosoficamente baseada na missão de vida de Akhenaton. O faraó que entendeu que todos os deuses egípcios eram na verdade virtudes, emanações, sefirotes e um criador, e isso ele fez antes de Moisés, através do quê? Do conhecimento que os egípcios tinham e que os judeus têm aqui. Cabala. As pirâmides, que formam a consciência, o cérebro humano e tudo mais. Se você não sabe o que é isso daqui, em 332, antes de Cristo, Alexandre Magno conquistou o Egito com pouca resistência dos persas que lá dominavam e foi recebido pelos egípcios como um libertador. Foi então que a capital passou a ser Alexandria. Por isso que nós temos a cidade de Heliópolis, no Egito, e a cidade de Alexandria. A influência grega. O Egito passou então pelo reino ptolomaico, os vários Ptolomeus, de 332 a 30 a.C. Jesus ficou refugiado aonde? Para onde que Jesus foi ser refugiado? Nunca se esqueça que Jesus foi para a África e ficou refugiado no Egito. Depois o cristianismo foi trazido ao Egito por Marcos no século I. A Igreja Católica Copta, que existe até hoje, que é uma das primeiras cisões da Igreja do Vaticano, foi fundada em 451 d.C. Os persas invadiram o Egito 700 d.C. Então vieram os árabes muçulmanos sunitas. Do século XVI ao início do século XX, o Egito era governado por potências imperiais estrangeiras. O Império Otomano e o Império Britânico. Quem lembra que eu disse que a Inglaterra comandava a Índia, muitas ilhas da Oceania, a Palestina, durante 4 séculos, com o poder da Igreja Anglicana. Após a Revolução de 1952, o Egito expulsou soldados e burocratas britânicos e acabou com a ocupação, nacionalizou o Canal do Suez,
e formou uma nova república árabe, se unindo à Síria. No Egito até hoje, somente os filhos de Abraão podem entrar. Você sabia disso? No Egito, só os filhos de Abraão, entenda, entre aspas, islamismo, judaísmo e cristianismo, só essas 3 religiões podem entrar no Egito. Testemunho de Jeová não pode, fé Bahá'í não pode, qualquer outra sociedade, a filosofia X não poderia, porque eles têm como ameaça a segurança nacional. 85 a 90% das pessoas são identificadas como muçulmanas, 10 a 15% como cristãos e coptas. Cristãos coptas, e 1% apenas ou menos que isso, judeus. Vamos falar sobre o olho que tudo vê. Eu falei sobre o Antigo Egito, o Egito Médio e agora o Egito atual. Nós vamos indo para o grande finale e eu preparei coisas extraordinárias para você. Olho que tudo vê. O olho de Horus foi e é um dos amuletos egípcios da história, mais importantes da história. Conta-se que Horus, ao reencarnar, traria consigo, preste atenção, em seu novo corpo, escreva aí, novo corpo, pé esquerdo e sinais abaixo do peito. Vê que revelação sobre Jesus Cristo. Marcas das mãos, nos pés e o lado, o peito, tórax. O que é a cruz? Delta pregos. E a lança que transpassou. Esses sinais são para confirmar sua reencarnação. Vê, revelare. O olho esquerdo de Horus simboliza a lua e o direito o sol, assim como a nossa consciência dicotomizada, sextra e dextra. Assim como ensinei vocês sobre os 3 olhos, os 2 materiais e em linha de pirâmide na consciência, o olho imaterial, que vão chamar de espiritual. Durante um duelo, pouco depois da formação do universo, o Deus Sete, Jeová, arrancou o olho esquerdo de Horus. O mal foi lá e arrancou o olho esquerdo, o qual foi substituído por esse amuleto, que até hoje existe. Porém, o amuleto não lhe dava visão. Então uma serpente foi colocada na sua cabeça, e essa serpente que entrou na sua cabeça fez com que ele conseguisse vencer o mal de Sete, o diabo cristão. Revelare. Escute-me, eis que vejo agora Christus, Jesus, descendo dos céus para iniciar o seu reino e falando ao Egito: eu sou a imortalidade, a reencarnação, aquele que foi ferido nas mãos e nos pés, no lado, aquele que vocês adoravam, a segunda serpente colocada na cabeça, na consciência da árvore da vida, que vence o mal, que vence o Deus Sete, a dualidade do mundo. Que coisa linda! Por que esses estudos são só colocados em sociedades secretas? Por causa disso aqui, ó. Só quem é evoluído está emocionado agora. Tudo faz sentido, a tua consciência faz assim, para nunca mais voltar. Tudo que se alarga, que se elastifica, não volta mais. Mas aí, ó, como é que vai passar conhecimentos tão profundos para gente despreparada? Eu sou, dirá o Criador em carne, o olho que tudo vê. Ele é ou não é? Os 7 Espíritos de Deus, os 7 olhos de Deus, os onafins que aparecem em Apocalipse 4, 6 olhos, 6 asas.
Na verdade, o olho que tudo vê é o nosso terceiro olho, o nosso espírito que escolhe e decide. Segundo os espíritas, nossa glândula pineal, e eles estão certos. Terceiro olho. Nós também temos um olho que tudo vê, vê intenções, desejos, mas tem que evoluir muito para ver isso.